Olá, internautas. Pastor Jonias, lição 1 do quarto trimestre de 2015, revista da Escola Bíblica Dominical, CPAD. Tema: Gênesis, o livro da criação divina. Somos oriundos de quê? Da onde viemos? Somos resultado dos coacervados dos oceanos? Houve uma explosão no universo? Somos resultado do aperfeiçoamento e da progressão da evolução das espécies na filosofia de Charles Roberto Darwin? Questionamentos assim são respondidos ao longo desta revista da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2015 da editora CPAD. Hoje, especialmente, Gênesis, o livro da criação divina. O objetivo: responder às grandes perguntas da vida. Textual: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Verdade prática: sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estariam sem resposta. É o pastor Jonias da Costa Feitosa, trazendo ensinamentos profundos das lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Vem comigo, eu criei um blog especialmente dedicado à Escola Bíblica Dominical, onde nós comentamos em vídeos e postamos, e também postamos as lições com antecedência. Da grande editora CPAD, da Betel, lições da Central Gospel. Então, se você quer estudar, ainda não teve como comprar a revista, você terá aqui a revista disponibilizada para você com antecedência de uma semana. Esta revista, desse quarto trimestre da CPAD, tem essa cara. Começo de todas as... Vamos trabalhar o livro de Gênesis, o livro dos começos. A essa altura você poderá estar se perguntando da onde viemos, o que somos, o que nos originou. Houve a explosão no universo para que se fragmentasse esse firmamento, projetasse os mundos, os planetas, cometas, astros, sóis, estrelas, etc. Sem o Gênesis, seria difícil termos as respostas plausíveis para questionamentos assim. Mas, graças a Deus que nos deu o livro de Gênesis, através de Moisés, no qual temos respostas sólidas para questionamentos difíceis. Na primeira parte vamos trabalhar tema, data, autoria e local. O tema do livro de Gênesis, que tem 50 capítulos, é começos, origens. Gênesis é o livro que fala dos começos, das origens, dos princípios. O tema é começos, origens, princípios. Provavelmente este livro foi escrito há 1500 anos antes de Cristo, ou seja, há 3500 anos atrás. É um dos mais antigos livros da Bíblia Sagrada. Ele faz parte do Pentateuco, da antiga Torá, que era composta de 5 livros, chamado Pentateuco: Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis é o livro que inicia a Torá, que inicia o Pentateuco. Autoria: o grande escritor, legislador, profeta, segundo a própria expressão bíblica, o maior vulto do Velho Testamento, é o autor deste assaz importante livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis. A sua paternidade literária se deve a Moisés. Moisés, que provavelmente escreveu este livro nas encostas do Monte Sinai, no deserto, entre o Egito e o deserto. Ou seja, no deserto antes de chegar à Terra Prometida. Aliás, Moisés não entrou na Terra Prometida. E toda a geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, também ficou no deserto.
Mas aqui, provavelmente nas encostas do Sinai, Deus lhe abre os horizontes, ele visualiza coisas especiais e nos transmite através da mensagem deste livro. Ele deixa um legado que foi polêmico ao longo de toda a história da humanidade, mas que tem resultados profícuos e que é plausível nas suas respostas a questionamentos difíceis. Objetivos de Gênesis. Quando Moisés escreveu o livro, ele tinha dois grandes objetivos, que era fortalecer a fé da geração de Êxodo. Essa geração que saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, estava com ele e que não entrou na Terra Prometida. Eles morreram todos no deserto. Mas ele queria fortalecer a fé da geração do Êxodo, ou seja, a geração que saiu do Egito, a geração que estava encaminhada numa terra de Canaã. E também responder às grandes perguntas da vida, os objetivos desse livro. Aí no ponto, ou na parte 2, que está organizado em 2 pontos, que é fortalecer a fé da geração do Êxodo e responder às grandes perguntas da vida. E Paulo, ele soube bem colocar lá Areópago, em Atenas, na Grécia, visualizando o Deus desconhecido. Ele notabilizou esse Deus desconhecido no templo do Deus desconhecido em Atenas, na Grécia. Perguntas difíceis, ele respondia na prática, como fez assim lá em Atenas. Ele abordou sobre o Deus de Israel, o Deus desconhecido que estava lá escrito no túmulo ao Deus desconhecido. A última parte, que é o conteúdo do Gênesis. O livro de Gênesis pode ser dividido em 2 grandes partes. Nós temos 50 capítulos, e do capítulo 1 até ao capítulo 11, inclusive o 11, versando sobre as origens, os começos. Deus criou o céu e a terra, fez o universo, criou o homem, e vai trabalhando. E do capítulo 12 até aos 50 nós temos aí o livro norteando, primeiro, a chamada de Abraão no capítulo 12 e desenvolvendo a história de Israel, que tem seus começos na chamada de Abraão. Abraão, que é o patriarca, o genitor de toda uma prole que formaria uma nação que faria benditas todas as nações da terra. Então a criação é abordada nesses capítulos, logo nos primeiros capítulos. A queda e a degradação humana. O homem enveredou por caminhos escabrosos, ele caiu, foi deixado um eixo norteador geral para ele seguir, ele digrediu da trajetória delineada por Deus, se degenerou, e aí houve a cabalização de toda uma civilização através do dilúvio. O dilúvio pôs fim à raça humana na terra e perpetuou na pessoa de Moisés e seus familiares. E aí, no 4º ponto, o recomeço da civilização. Um recomeço devido à degradação da raça humana. O Senhor decreta o fim da primeira civilização. Conforme vos disse, a descendência de Adão, porém, seria preservada por intermédio de Noé. Em Gênesis capítulo 6, vamos ver isso até o capítulo 8. O recomeço da civilização. Passado o grande dilúvio, Noé dá início a um novo ciclo civilizatório. A história do recomeço é contada dos capítulos 9 até ao 11 de Gênesis. Dessa forma, o clã noético acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes. E a origem da nação de Israel, a partir do capítulo 12, conforme já vos coloquei, até o fim do livro, o autor sagrado dedica-se à formação da nação de Israel. A história do povo eleito no Gênesis tem início com Abraão e encerra-se
com José. José que foi levado em cativeiro pelos egípcios, e lá ele progrediu, ou ele prosperou de forma tal, chegando a vice-governador do Egito. E o livro de Gênesis cabaliza-se, no capítulo 50, ostentando a morte de José, esse personagem alvissareiro da Bíblia Sagrada, que se tornou o alvo das atenções do povo de Israel na época, por saber se comportar bem e prosperar sob maneira no Egito. Meus caríssimos internautas, o livro de Gênesis, com a temática começos, origens, nos visualiza um panorama da criação, o procedimento de Deus, tratando com o homem, colocando no Éden, dando um eixo norteador para ele seguir, toda uma história talhada nos moldes da vontade de Deus, embora o homem tenha digredido desta vontade. E nós vimos nesta lição como Deus organizou tudo, deixou debaixo de leis irreversíveis de forma notável, sapiente que é. Ele dá respostas através da Bíblia Sagrada, através destas lições que nós vamos estar articulando e comentando. Respostas precisas a indagações que estão eclipsadas, turvadas por incompreensões ou por filosofias e visões deturpadas da realidade. O livro joga luz num mundo eclipsado e duvidoso. Ele joga luz na terra de ninguém, aonde as pessoas não puderam adentrar. Nós temos explicações plausíveis neste livro. E a lição 1 nos deu um esclarecimento preciso das origens. É a narrativa bíblica, a narrativa mais plausível, onde ela nos afirma que não viemos dos coacervados dos oceanos, que nós não somos resultado da evolução das espécies, não somos de origem do macaco, conforme Charles Roberto Darwin quer colocar, ou quis colocar. Nós não somos produto de uma explosão do universo, mas Deus, ele criou tudo, ele organizou tudo, deixando debaixo de leis irreversíveis. Ele é grandioso, poderoso, com sua voz de comando. Ele dizia, haja isso, e acontecia. Bendito seja o Senhor. Que grande lição. Deus nos abençoe. Paz do Senhor.